Obrigado, irmãos. Eu vos saúdo com a paz do Senhor e vos convido a ter um pouquinho de paciência. E vamos em pé abrir nossas Bíblias no capítulo 38 de Ezequiel. E eu convido os irmãos para toda a igreja participar da leitura dos dois capítulos, 38 e 39. Cada um irmão lê 2 versículos, porque nós precisamos ler todos os 2 capítulos para entendermos o assunto. Então eu inicio, Ezequiel 38. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gogue, terra de Magogue, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. E dize assim, diz o Senhor Jeová: Eis que eu sou contra ti, ó Gogue, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudo e rodela, manejando todos a espada. Norte, todas as suas tropas, muitos povos contigo. Amém. E todos os répteis que se arrastam sobre a terra,
e todos os homens que estão sobre a face da terra tremerão diante de minha presença. Os montes serão deitados abaixo, os princípios se desfarão e todos os muros desabarão por terra. Chamarei contra Gog a espada em todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e dize: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltear, e te porei 6 anzóis, e te farei subir das bandas do norte, e te trarei aos montes de Israel. E os que habitam seguros nas terras do mar, e saberão que eu sou o Senhor. Farei conhecer teu santo nome no meio do teu povo Israel. Nunca mais deixarei profanar teu santo nome. E as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Eis que é vindo, e se cumprirá, diz o Amém. Senhor Jeová. Este é o dia de que tenho falado. E os habitantes das cidades de Israel sairão e totalmente queimarão as armas e os escudos e as rodelas com os arcos, e com as flechas e com os bastões de mão, e com as lanças, e farão fogo com tudo isso por 7 anos, e não trarão lenha do campo, nem a cortarão os bosques, mas com as armas acenderão fogo, e roubarão aos que os roubarem, e despojarão aos que despojaram, diz o Senhor Jeová. Comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros e dos bodes e dos bezerros, todos engordados em Bazã.
e comereis a gordura até vos fartardes, e bebereis o sangue até vos embebedardes, a gordura e o sangue do meu sacrifício que sacrifiquei por vós. De cavaleiros, de valentes e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus: manifestarei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão que sobre elas tiver descarregado. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. Te pedimos que tu fale conosco pelo teu Espírito Santo e abra os nossos entendimentos para que nós possamos estudar, entender o que vamos estudar, Senhor. Que o teu Espírito Santo nos ilumine e se faça presente em nosso culto, é o que eu peço a ti, Senhor, em teu santo nome. Amém. Obrigado, irmãos. Podeis assentar-vos. Eu convidei os irmãos para ler esses 2 capítulos, porque ele é a base do nosso estudo. Nós faremos 4 cultos estudando Ezequiel 38 e 39. Eu peço para os irmãos que depois repitam a leitura em casa, porque nos próximos cultos nós vamos atuar só em versículos especiais que tratarão de diversos aspectos desse problema, que é a invasão da Ucrânia pela Rússia, à luz de Ezequiel 38 e 39. Então, irmãos, as coisas, elas não acontecem do nada, elas não surgem de repente, tudo tem um porquê. E nós vamos então, estudando a Bíblia, examinando-a, nós vamos ver que tomar conhecimento de que Israel, ele pereceu porque ele pecou contra o Senhor, aderindo à idolatria, que levou aquele povo que conhecia o Deus verdadeiro, conhecia seus milagres e sua palavra, levou a abandonar a Deus. E a ira de Deus então desencadeou a sua justiça, e ele teve que tratar com o seu povo, como ele trata com todos os seus filhos, quando estes estão em desavindo com os seus caminhos. Então, irmãos, essa queda de Israel, por causa da idolatria, devido à grande misericórdia de Deus, ela se deu por etapas. Israel foi gestado no Egito, e sempre foi um povo rebelde, obstinado, demonstrou isso no deserto, e sempre teve uma tendência maligna para o espiritismo, que é o pior engano que o diabo usa para levar as almas para o inferno. E no reinado de Salomão, ele atingiu o ápice da glória, da expansão, da cultura de Israel,
e ele casou com muitas mulheres estrangeiras. Deus nunca aprovou a poligamia. Ele tolerou a poligamia antes de o homem conhecer a Deus na sua plenitude através de Jesus. Mas Deus foi taxativo com o povo quando ele disse: com essas pessoas dessas nacionalidades vocês não poderão casar, porque eles levarão vocês à idolatria e à queda. Salomão casou com muitas delas e mandou construir templos, altares a demônios pagãos, e se ajoelhou perante eles e prestou culto de adoração, e ele contaminou a nação. Então Deus ficou com a sua justiça engatilhada, e ele disse: Salomão se desviou, não foi reto na minha presença como seus pais. Eu vou rasgar o reino dele, mas vou fazer isso na mão do filho dele. Por amor a Davi, eu vou poupar ele dessa decepção. Mas o filho dele vai ficar só com uma parte do reino, porque eu vou rasgar o reino da mão dele, porque ele se desviou dos meus caminhos. Então, isso ocorreu quando o Salomão morreu. Ele designou para o trono o seu filho Roboão, que era filho de um moabita, que seria hoje um jordaniano, uma das nações que Deus proibira ele, o povo de Israel, de se misturar com elas. E Deus antes havia falado com o profeta Aías, silonita, e o profeta Aías, ele teve uma revelação de Deus, que Deus mandou ele entregar para Roboão, que ele seria rei de Israel. Então, essa profecia de Aías está registrada lá em 1 Reis, no capítulo 11, o versículo 29 a 30, quando diz assim: sucedeu, pois, naquele tempo, que saindo Jeroboão de Jerusalém, encontrou o profeta Aías, o silonita, e no caminho ele tinha se vestido com um vestido novo, e só estavam os dois no campo. E Aías então pegou no vestido novo que sobre si tinha e o rasgou em 12 pedaços, e disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Porém ele terá uma tribo por amor de Davi meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que elegi de todas as tribos de Israel. Salomão tomou conhecimento dessa profecia, e ele tentou matar Jeroboão. Jeroboão teve que fugir, mas quando Salomão morreu, ele voltou para estabelecer uma negociação com Roboão. Israel estava num descalabro espiritual e numa crise econômica muito grande por causa de uma carga tributária muito pesada que Salomão impôs para fazer todas as construções e a grandeza do seu reino. E Roboão ouviu as palavras de Jeroboão, que falava em nome de um povo que o havia mandado lá como representante, e primeiro ele se aconselhou com aquelas pessoas experientes que haviam servido com Salomão, e ele recebeu um conselho muito salutar de atender aquele povo. Depois ele se aconselhou com jovens, e estes o desencaminharam, e ele se tornou insensível, e houve então a ruptura do reino. Ficou o reino do sul, o reino de Judá, com a tribo de Judá, que é a tribo dinástica, a tribo de Benjamim e parte da tribo de Levi. As outras 10 tribos ficaram com Roboão. Irmãos, e Deus foi extremamente bondoso com Jeroboão. Jeroboão não ficou nem um pouquinho surpreso com aqueles acontecimentos que gravitavam em torno de sua pessoa.
E Deus falou com ele. Está lá em 1 Reis, no capítulo 11, versículo 38. Deus disse para ele: e há de ser que se ouvires tudo quanto eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando todos os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei a Israel. Jeroboão ouviu essa promessa daquele que não falha. Deus jamais falhou e jamais falhará, mas ele optou por outros caminhos. 1 Reis 12, 26 a 30 diz assim: e disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro. Ele lhes disse: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui os teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel, e colocou o outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um a adorar. A continuidade dessa história, irmãos, ela nos mostra que Jeroboão caiu ainda mais. Ele expulsou os sacerdotes do Senhor, os sacerdotes levitas, para não ministrarem mais em Israel, e criou um sacerdócio pagão, venal, corrupto e violento. Um sacerdote em que qualquer pessoa que pudesse pagar uma determinada quantia semelhante a uma franquia, ele adquiria o título de sacerdote e podia fazer todos os descalabros espirituais que eles faziam, a ponto de até mandar um profeta, matar um profeta do Senhor, que levou uma mensagem lá, que estendeu a mão e disse: peguem ele. E na mesma hora a mão daquele rei secou. E o profeta teve que orar por ele para não ser restituída. Mesmo assim ele continuou na sua vida pecaminosa. E a violência que ele desencadeou dentro de Israel fez com que Deus rejeitasse a ele e toda a sua descendência. A primeira dinastia do Reino do Norte, portanto, fracassou e foi substituída por várias dinastias, todas elas corruptas, todas elas pagãs, todas elas violentas. A maldade atingiu o seu ápice no reinado de Acabe, que era casado com Jezabel, e o seu ocaso com Oséias, quando o rei Salmaneser levou Israel cativo para o cativeiro da Assíria no ano 722 a.C. Então, irmãos, resta agora somente o reino de Judá. O reino de Judá, ele permaneceu sob a dinastia de Davi, foi governado por 22 reis, e era mais estável politicamente que o reino do norte, mas nem por isso agradava a Deus espiritualmente. Desses 22 reis, 7 foram piedosos e andaram nos caminhos do Senhor, sendo que o melhor deles foi Davi. Teve outros 11 que eram ímpios, terrivelmente ímpios, sendo que o pior deles foi Manassés. Todos eles conduziram o reino de Judá à idolatria e à violência. E 4 deles que foram mais ou menos, iniciavam bem e terminavam mal, eram claudicantes, sendo que o mais nocivo de todos foi Joás, que mandou matar o sacerdote Zacarias, o filho do sacerdote Zacarias, ou melhor, mandou matar o sacerdote Zacarias, filho do sacerdote Joiada, que foi apedrejado entre o templo e o altar. E o pior de todos esses reis foi Manassés. Manassés elevou a violência a um grau insuportável na presença de Deus, a idolatria pior ainda.
Manassés mandou matar o profeta Isaías, prensado entre 2 pranchões de madeira e cerrado pelo meio. E Deus rejeitou toda a semente de Abraão, mandou Judá para o cativeiro. Ele não se aplacou nem mesmo com o reinado que agradou a Deus do rei Josias, que foi piedoso e temente a Deus por 31 anos. Deus não se aplacou mais com Judá. Recolheu Josias para não ver o mal, e a idolatria e a violência foi uma praxis que dominou até que Nabucodonosor levou também Judá para o cativeiro babilônico por 70 anos. Israel desobedeceu a palavra de Deus em todos os aspectos. Por 490 anos, sonegou o ano sabático. Agora Deus manda a terra descansar 70 anos. Israel vai em cativeiro para a Babilônia. E lá agora eles são escravos. E Nabucodonosor deixou na terra somente os mais pobres para serem agricultores e vinhateiros, e trabalhar e produzir e entregar todo o produto da terra para o dominador. Eles não tinham nem oportunidade na sua própria terra de serem felizes, porque Deus retirou a sua mão protetora. E por 70 anos eles choram e sofrem no cativeiro. E Deus levanta 3 profetas durante esses 70 anos para exortar a nação ao arrependimento e levar a eles promessas certas de uma restauração futura. Esses profetas são Jeremias entre os cativos de Judá, que depois foi sequestrado e levado para o Egito, Daniel na corte babilônica, e Ezequiel entre os escravos nos campos de trabalho forçado. Então, passados 70 anos, terminou o cativeiro babilônico. Israel sai do domínio da Babilônia e entra no domínio medo-persa. E recebe a ordem de voltar para a sua terra. Mas não tem mais independência. Ele volta, mas é governado por estrangeiros. Ele recebe a ordem de reconstruir o templo, mas não tem soberania nacional. Ele tem que obedecer a uma nação estrangeira. Ele sai do cativeiro medo-persa, ou melhor, do domínio medo-persa, ele entra no domínio grego. Ele saiu do domínio grego, cai no domínio romano. E no domínio romano ele rejeita Jesus como Messias. Ele se revolta contra Roma no ano 70 e ele é massacrado e enfrenta a diáspora, que é quando esparramaram Israel por toda a Europa. E lá então, depois de quase 2000 anos, ele vê cumprida a profecia de Ezequiel 37, que fala sobre a visão do vale dos ossos secos. Quando Deus mostrou para Ezequiel um vale de ossos secos, ressequidos, sem nenhuma vida, e Deus pergunta para ele: filho do homem, poderão reviver esses ossos? E ele disse: tu sabes, Senhor. E Deus mandou ele profetizar, e ele ouviu o barulho de um osso encaixando no outro, e foram nascendo tendões, carne e pele, e se tornou um grande exército e se colocou em pé, mas não tinha o espírito de vida. Isso ocorreu em 14 de maio de 1948, quando Israel voltou para a sua pátria. E, irmãos, eles hoje são uma nação de 9 milhões de habitantes, poderosíssima em todos os aspectos, mas continuam sem o espírito de vida, porque esse espírito voltará só quando eles reconhecerem Jesus. Foi preciso passar tudo isso, irmãos, para que ele pudesse se cumprir essas profecias que nós lemos agora, de Ezequiel 38 e 39, porque Israel vai ter que enfrentar agora um grande problema,
Problema esse que já iniciou com a invasão da Ucrânia, porque esses capítulos aqui tratam da invasão de Israel pela Rússia. E a Ucrânia é o início desse problema. Então, vamos ver alguns conceitos, irmãos, do que nós lemos em Ezequiel 38 e 39. Gog quer dizer líder, governante. Magog quer dizer extensão muito grande de terras. Meseque é uma aldeia que foi fundada por um neto de Noé, que se chamava Meseque. Ele fundou essa aldeia e deu o nome dessa aldeia de Meseque. Quando Ezequiel profetizou, ela era uma aldeia rural de mais ou menos 1000 habitantes. E com o passar do tempo, pela evolução filológica, que é a evolução linguística, ela passou a se chamar Moscou, e hoje ela é a cidade de Moscou, capital da Rússia. Meseque era outro neto de Noé, que também fundou uma aldeia com esse nome, e que na época que Ezequiel profetizou também era uma aldeia rural, e hoje é a cidade de Tobolsk, na Rússia, com 560 mil habitantes, uma cidade laboratório totalmente voltada para a tecnologia e para a produção de armamentos bélicos. E, irmãos, essas vastas extensões de terra situadas ao norte, que foram povoadas por esses dois netos de Noé, eles deram origem, a descendência dele deu origem a um povo chamado Cita. Os citas eram guerreiros, cavaleiros temidos, e que são a origem mais remota dos cossacos, soldados de cavalaria, que na Segunda Guerra Mundial foram o terror dos alemães, e hoje são excelentes combatentes blindados. Então, a palavra de Deus está se cumprindo literalmente. Então, visto esses fatos, irmãos, nós vamos examinar Ezequiel 38, versículo 3, que diz assim, ó: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. Se nós fôssemos atualizar essa leitura, nós poderíamos dizer: eis que eu sou contra ti, ó líder, principal governador de Moscou e de Tobolsk. Irmãos, Deus só se declara contra o ser humano nesses dois versículos. Por quê? Por causa dos crimes do comunismo, irmãos. O comunismo foi implantado nessa região. Em 1917, tomou conta de toda a Europa Oriental depois da Segunda Guerra Mundial e só caiu em 1993. Nesse período, eles mataram mais de 100 milhões de pessoas. Assassinaram, derramaram sangue inocente, prenderam e torturaram aproximadamente 250 milhões de pessoas ao longo de todo esse período. Na época dos grandes expurgos na União Soviética, o Stalin decretou a morte de Deus. E o ministro da Justiça disse: Deus não existe. Isso em 1928 ele disse: Deus não existe, e se ele existir até 1932, nós vamos invadir o céu e fuzilar ele. Em 1932 ele foi fuzilado. E de 1932 a 1938, na época dos grandes expurgos, foram fuzilados 27 milhões de pessoas. 22 milhões deles porque não abriram mão de sua fé em Cristo Jesus. Irmãos, o homem não tem condições de julgar esses crimes. Só Deus pode julgar. E por isso Deus já botou 6 anzóis na garganta dela. E já está puxando para os montes de Israel, onde ela enfrentará a justiça de Deus. Então, irmãos, Deus se declara contra eles por causa disso. Então o comunismo foi varrido da Europa Oriental, foi varrido da Rússia. Mas as deformações morais que ele trouxe àquele povo, pela violência, pela corrupção,
pelo ateísmo, elas permanecem até hoje, especialmente nos russos. E isso aí é o responsável, essas deformações é o responsável pelo surgimento de Vladimir Putin como um líder político. A União Soviética, irmãos, ela cultuou o diabo com sua ideologia. A Bíblia diz em João 8:44 que o diabo é o pai da mentira, ele é mentiroso e assassino, homicida. Desde o princípio, ele nunca se firmou na verdade, e quando ele mente, ele está falando do que ele é próprio. Eles criaram, dentro da antiga União Soviética, o Ministério da Desinformação, que era para mentir a nível internacional e a nível doméstico, e só podia trabalhar no Ministério da Desinformação quem cursasse a faculdade de Engenharia da Mentira. Eles aplicaram até a ciência matemática para ensinar aqueles homens a mentir, a deformar. E essas deformações de caráter é que levaram Putin ao poder. Um homem que era um coronel da KGB, Polícia Secreta Soviética, um comunista convicto que abriu mão da ideologia porque experimentou as vantagens econômicas do capitalismo. Ele é um homem riquíssimo. Ele implantou na Rússia um capitalismo selvagem, e quando alguém fica contra ele, ele manda matar, tirar as riquezas daquela pessoa, dá para outro que seja do lado dele, e ele vai burlando as eleições, ele vai dando rasteira no povo e continua no poder desde o início do século. Desde 2002 ele está lá, ou até antes um pouco, eu não me lembro bem. Irmãos, e esse homem é muito inteligente. Será que ele é Gog? Não sei. Se não for ele, ele vai logo sair de cena, porque diz a imprensa que ele está com câncer. E o que vier vai ser pior que ele. O certo é que Ezequiel 38 e 39 já está em andamento. A Rússia já está indo para o lado de Israel. Então, os objetivos da Rússia sempre foram os mesmos, independente da ideologia que governou ela, dominar o mundo. Então, eles têm como objetivo estratégico imediato a conquista de um ou mais porto marítimo de águas quentes. Por quê? Porque todo o litoral russo do Atlântico está no Mar do Norte, e ele congela no inverno. Ele está perto do Círculo Polar Ártico e eles não podem navegar. O principal porto é o de Murmansk. Todos eles ficam imobilizados no inverno. Então, a Ucrânia, que fica no sul da Rússia, no tempo da União Soviética, ela estava junguida à União Soviética. Os russos usavam os portos dela com muita facilidade. Agora ela se tornou uma nação independente e eles querem de volta esses portos. E a Ucrânia não quer ceder, porque a Ucrânia e a Polônia, os ucranianos e os poloneses são os povos que mais odeiam os russos. Foram os que mais sofreram com o comunismo. A Ucrânia tem 603 mil quilômetros quadrados. E ela é o maior produtor mundial de trigo por hectare. Foi o trigo ucraniano que industrializou a Rússia, e quando Stalin despojou ele de todas as safras de trigo e matou entre 1928 e 1932, 8 milhões de ucranianos matou de fome. O famoso Holodomor. E os russos querem conquistar esses portos no Mar Negro. Irmãos, conquistando o porto do Mar Negro, eles estarão na frente da Turquia. A Turquia é uma das nações que vai invadir com eles Israel. O governo turco está no poder com auxílio russo, é pró-russo e já está satelizado pela Rússia. As próximas nações que cairão depois da Ucrânia é a Geórgia e a Moldávia, que estão no caminho. Por quê? Por causa do petróleo. E quando a Turquia cair, ou melhor, a Turquia for satelizada, por sinergia e por interesses estratégicos, virá o Irã. O Irã, ele está hoje
empenhado num programa nuclear, de pesquisas nucleares, que não é nada pacífico. Eles dizem que é pacífico, mas o objetivo deles é a destruição de Israel. E por incrível que pareça, irmãos, a ironia das coisas, todo o equipamento do nuclear do Irã de pesquisa é semelhante ao da Coreia do Norte e foi cedido pela Ucrânia. Deus já está dando o troco de uma maldade. Aquilo ali tudo é juízo de Deus, irmãos. Então, a Rússia, dominando o Mar Negro, ela passa pelo Estreito de Dardanelos e entra no Mediterrâneo. No Mediterrâneo, pegando a esquerda, ela cerca Israel, ela bloqueia o Líbano, ela bloqueia aquelas naçõezinhas mediterrâneas em redor de Israel. Para o oeste, ela pega pelo Estreito de Gibraltar o Oceano Atlântico, a maior rota comercial de todo o mundo, e ao mesmo tempo vai exercer domínio sobre a Líbia e a África do Norte, que é toda ela petrolífera, e eles pretendem dominar aquilo tudo. Então eles têm um objetivo estratégico muito grande. Dominando o Irã, eles cercam, o Irã faz fronteira com o Iraque, com a Síria, o Iraque faz com a Síria e a Síria com Israel. Israel ficará cercado por todos os lados. Então, irmãos, vejam só o que diz Ezequiel 38 e 34. E te farei voltar e porei anzóis nos teus queixos. Ezequiel 39, 2. E te farei voltear e te porei 6 anzóis. E te farei subir das bandas do norte e te trarei aos montes de Israel. Hoje, irmãos, a Rússia está envolvida em 6 crises tremendas dentro do Oriente Médio. Todas elas comprometedoras. Primeiro, o apoio ao Estado palestino, que é uma ficção, e também apoia ele em seu imutável objetivo de destruir Israel. A Rússia odeia Israel. Segundo, apoio aos separatistas curdos do Iraque e da Armênia. Terceiro, apoio aos muçulmanos radicais da Turquia que já estão no poder. Quarto, apoio intransigente ao programa nuclear do Irã e seu objetivo de destruir Israel. 5, combate ao Estado Islâmico. E 6, apoio à ditadura síria de Bashir al-Assad. Aí a gente se pergunta, será que essas 6 crises não serão os 6 anzóis? Então, irmãos, qual o motivo da Rússia se voltar para essa direção? São vários, todos geoestratégicos e geoeconômicos. E será o assunto da nossa próxima quarta-feira. Perdoem se eu fui um pouco maçante, irmãos. É muito dado, mas nós temos que estudar todos eles para entender o que está ocorrendo. Deus vos abençoe. Até a próxima terça-feira. Colocamos-nos em pé, irmãos, e vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, nós te louvamos pela tua palavra, que é infalível, que se cumpre, meu Senhor. Que diante dos nossos olhos está ficar muito em breve. Eu te peço, meu Senhor Jesus amado, que tu faça a tua palavra viva nos corações dos irmãos que aqui vieram, Senhor, para ouvir. Eles não estão ouvindo homens, estão ouvindo a ti. Senhor Jesus, alerta-nos ante nossos olhos. Nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade e te pedimos que tu nos guarde e nos livre de todo mal. E se for da tua vontade, que na próxima semana aqui estejamos para estudar tua palavra. Em teu santo nome, Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, nós vamos despedir o nosso culto, agradecemos. Na próxima terça-feira, querendo Deus, continuaremos então estudando esses assuntos importantes, anunciar aos irmãos
não falei antes, que a partir de hoje, aqui no nosso município, foi desobrigado o uso de máscaras, tá? Então, aqueles irmãos que acham que devem continuar usando, não tem problema, mas aqueles que acham que não precisam usar também, não tem problema, tá certo, irmãos? Apenas nos hospitais e no transporte público ainda continua obrigado. Tá certo, irmãos? Levante a tua mão direita ao céu, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito seja com todo o povo de Deus. Amém, irmãos? Deus vos abençoe, queridos.